Boa noite para todos. Esse é o programa Militão e Militão. Hoje vamos conversar com o ex-presidente da CIL, Flávio Balan, que está aqui conosco. Vamos saber o que ele está fazendo. Também vamos falar um pouco de política com ele. Como vai, Flávio? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. É um prazer novamente estar aqui no programa. Tenho muita estima por você e pelo seu pai. Obrigado. Primeiro, onde as pessoas perguntam, o Flávio Balan está atuando onde? Entendeu? Então, Marcelo, hoje politicamente estou no Republicanos, né? Através de um convite do próprio governador Ratinho Júnior na época e validado pelo Júnior Santos Rosa e o Dr. Nelson Tsukahara. Comecei a minha vida política no Novo, né? Encantado pelo projeto, mas nos frustramos como muitos. E avaliando a ideologia, os preceitos, os valores cristãos do Republicanos, me filiei ao Republicanos. Não sou do quadro diretivo, mas estou sempre apoiando as ordens do Dr. Nelson aqui em Londrina. Opa, que interessante, hein? Agora, Flávio, você foi presidente, vamos lembrar, você foi presidente da CIL em que ano? De 2012 a 2014. Um excelente trabalho feito na época, né? Foi uma jornada muito importante que começou junto com o Rubens Benedito Augusto, Marcelo Cassa, o Nivaldo Benvenho e culminando com a minha presidência. Aprendi muito, evolui muito lá na entidade, uma entidade que luta pela localidade. A gente fala, né, que o Cláudio Tedeschi fala, a CIL é a antessala da prefeitura. Então todos os assuntos que são discutidos na cidade para melhorar a qualidade de vida do cidadão, atrair novas empresas, melhorar a empregabilidade na cidade, passa pela CIL. Então foi uma honra e muito trabalho lá, lembrando sempre que é voluntário, um trabalho em prol do associativismo. Hoje você é do Conselho da Fomento Paraná. Conta pra gente um pouco da Fomento. Quando estava vice-presidente da FACIAP, hoje que é presidida pelo nosso londrinense Fernando Moraes, fui convidado a participar da Fomento Paraná, que a FACIAP tinha uma cadeira lá, 2013, 2014. E fiquei 4 anos lá. Após a Lei 13.303, esse quadro não foi mais indicativo pelas entidades, mas sim com processo de seleção indicado pelos acionistas majoritário e minoritário. E fui convidado pelo governador para participar dessa seleção e fui aprovado e estou presidente do Conselho de Administração desde 2019. A Fomento vai muito bem, né? A Fomento hoje só bate recorde, é a melhor agência de fomento do Brasil. Com a pandemia nós evoluímos, infelizmente veio a pandemia para a gente precisar evoluir no microcrédito, atendendo os pequenos, porque o foco lá sempre foi os municípios, obras estruturantes junto com o Paraná Cidades e a SEDU. Indo muito bem. Quando ele falou seleção, ele foi sabatinado, tem que entender do negócio, inclusive, né? Porque foi sabatinado mesmo pelo pessoal do Banco Central, né? Do Banco Central e de todos os órgãos reguladores, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Federal, Controladoria Geral do Estado. Tem que ter o cargo, tem que ter conhecimento, formação na área para poder estar ocupando essa cadeira. Vamos falar de uma outra atividade do Flávio, como empresário. E para quem conhece, quando a gente fala Balan, né, tem uma história, e essa história é no Guaraná. E eu estou aqui com o Flávio trouxe para mim o Guaraná Londrina, que ele voltou a fabricar. Conta para a gente essa história, rapidinho. Essa formulação aí foi desenvolvida pelo meu pai em 1967, né, reformulada, né? A fábrica aqui em Londrina trabalhou com o Guaraná Londrina de 52 a 78. Foi líder de mercado, tendo 70% do mercado local. Até alcançava sul de São Paulo até o sudoeste, Foz do Iguaçu. E a Antártica veio entender por que esse Guaraná fazia tanto sucesso. E o meu avô, Germano Balan, acabou fechando um contrato com eles porque ele não aguentava mais cuidar da parte logística da distribuição. Ficou grande o negócio. Com 32 caminhões, era roubo de carga, pneu, diesel. Então a Antártica veio com a proposta para a gente se profissionalizar na área de produção. E o meu pai, que é engenheiro de produção e químico, né, começou a focar nesse desenvolvimento. Como a gente fez 30 anos o Guaraná Antártica, a gente não poderia estar fazendo o Guaraná Londrina mais. E quando eu trabalhei lá na indústria, por 10 anos, quando na minha saída, o meu tio-avô, Frederico Balan, eu questionei ele, e o Guaraná Londrina? Ele falou, não, a gente não vai mais fazer. O senhor a validade do registro está terminando, o senhor pode passar ele para a minha empresa? E ele passou. E após esses 10 anos de janela, depois do encerramento do contrato da Ambev, eu comecei a pesquisar, ver se conseguia resgatar a mesma fórmula junto com o Tenor Balan, meu pai,
E conseguimos, e montamos a empresa Bebidas Londrina aqui em Londrina e fazemos terceirização sob ordem lá em Ribeirão Claro, na Sertano Comercial de Alimentos, que faz o refrigerante Fabiani, da família do Dr. Marco Fabiani, nosso escritor cardiologista, certo, que já tem 100 anos essa indústria lá. Que maravilha. Ó, quem provou diz que é melhor que o da Antártica. Sou suspeito. Deixa eu voltar, arrematando esse bate-papo com o Flávio. Vamos convidar ele para voltar aqui para contar mais histórias para nós. Mas, Flávio, o momento de eleição agora, vamos falar de Londrina um pouco, Londrina e região. Precisa aumentar o número de representantes aqui. Qual que é a tua opinião sobre isso? Essa é uma opinião pessoal, mas bem discutida lá na CIL, até na época que eu passei lá. A gente vive um momento, que nem o Cláudio Tedeschi, nosso professor, fala, da VICA, vaidade, inveja, ciúme e arrogância, né? Esse é o mal da humanidade e do ser humano principalmente. Então, como que eu vejo essa colocação política aqui? Nós temos muitos candidatos. Nós precisávamos aumentar a representatividade, mas como pulveriza a quantidade de candidatos, a gente não consegue eleger mais que 2 deputados estaduais, 2 federais, já chegamos a ter 6 deputados estaduais e 4 federais. Ou seja, aumentou a população e diminuiu a representação. Com certeza, né? Você tem gente que vem de fora aqui, esses forasteiros, né, que conseguem mais de 60 mil votos em Londrina, né, deputados estaduais e federais. Então, eu acho que essa união na cidade com as entidades tem que ser mais forte, para selecionar candidatos com potencial, capacidade de nos representar e com potencial de ser eleitos, para diminuir a quantidade de candidatos e aumentar a nossa representatividade em Curitiba e Brasília. E Londrina, o que está precisando para... Você nota um desenvolvimento bom em Londrina ou você acha que está precisando mais um pouco de ações nesse sentido? Londrina, com a prefeitura sendo tocada, assim, na minha percepção, né, humilde, o melhor prefeito que eu já vi, desde que eu me entendo como um ser político inserido na sociedade, né? O Marcelo Bellinati está fazendo um ótimo trabalho. Lógico que com mais representatividade externa em Curitiba e Brasília, a gente conseguiria mais verbas, mais projetos, mais obras, né? Acho que seria fundamental. O Republicanos está fazendo isso. O Republicanos está trabalhando com a sua base, desenvolvendo os candidatos e tentando aglutinar com os partidos próximos das bases do governo para a gente conseguir ter mais representatividade em Brasília e Curitiba. Flávio Balan, muito obrigado pelas informações, bom trabalho, grande abraço para você. Foi um prazer estar aqui, deixo um grande abraço para o seu pai. E contando com a nossa participação aqui, experimente o Guaraná. Vou experimentar. Votem em candidatos da nossa cidade, né? Locais que são boas pessoas, temos vários candidatos a deputados federais que vão estar no pleito, e estaduais também, e contando com a nossa participação na CIL para o que precisar. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Londri Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Londri Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel.
Produzimos o famoso Porco Light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Será que política e religião se misturam? Para a gente conversar sobre esse tema, está conosco o Cassiano Mascarenhas, que já veio ao programa aqui comentar vários assuntos e que hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Como vai, Cassiano? Tudo bem? Como vai, Marcelo? Como vai? Boa noite. Tudo bem? E aí, política e religião se misturam? O que você acha? Vou jogar uma bomba para você. Rapaz do céu, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor lá de Petrolina e ele falou algumas coisas interessantes a respeito disso, né? Eu acho que se Deus é onipresente, ele cabe em todas as áreas da nossa vida. Exato. Né? O problema aí é que tem pessoas, políticos, que usam a palavra de Deus às vezes para conquistar um eleitor, os nichos religiosos e tudo mais, de forma que não é o correto. E acaba afastando essa discussão entre política e religião. Causa um escândalo e as pessoas acham que tem que separar. Exatamente. São dois assuntos polêmicos, na verdade, né? Então, às vezes, a pessoa que acha que é mistura de óleo com água. E será que é bem assim? Não é verdade. Para ser bem sincero, o meu pensamento é que a política está super envolvida, é muito mais espiritual do que a gente pensa, né? A política ela não está só nas eleições, apenas nas urnas, ela está no dia a dia nosso. A política você faz dentro de você primeiramente, onde você trabalha, na sua casa, na sua comunidade, onde você caminha, e a política ela faz presente juntamente com a religião, elas caminham juntas sim, né? Eu creio que Deus não criou os religiosos, os cristãos, para viver numa bolha dentro da igreja. Acho que não foi esse o propósito. Como um outro acredita, né? Vamos dizer assim. É lógico que a igreja ela é chamada como oikós, né? Oikós é aquele lugar onde você fica mais tranquilo, que você vai ali para buscar a presença de Deus, que seria a igreja, tudo mais, que você vai buscar, se alimenta, tudo mais. Mas o propósito não é esse. O propósito é você vinde a mim e depois ide. O ide é você levar a sua vida, que deve ser um livro aberto, para as pessoas, o cristianismo, né? Exato. Como determinou Jesus, né? Como determinou Jesus. Esse é o propósito, né? Um exemplo que eu daria é João Batista, né? Que por tanto tempo perseguiu os cristãos, depois ele virou um cristão e fez muitas coisas, preparou o caminho e aí por conta disso, por viver o propósito, ele acabou perdendo sua vida. Mas viveu o propósito. É verdade. Aí a escolha é nossa. Se a gente quer viver o propósito ou se a gente quer viver na bolha, no conforto, né? E aí não dá para reclamar depois, né? Daí não dá para reclamar. Mas eu acredito que viver o propósito de Deus é a essência da felicidade. Eu creio nisso, porque não tem lugar, sucesso maior no mundo do que viver fora do propósito do mundo, de Deus. Né? Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas não se compara ao propósito que Deus criou para você ser. O Criador sabe de todas as coisas, Ele sabe para que você foi criado, como você funciona, então Ele criou a gente para um propósito. É como o iPhone foi criado para um propósito, e quem criou sabe por que foi criado, não foi? Não é tem inclusive o manual, né? Exatamente, não é o iPhone que decide o que ele quer fazer, é o Criador, não é? Verdade, é isso então, mesmo. Essa lógica não é diferente. Mas então, quando você vê um candidato que é cristão e que envolve a religião, o que você pensa? Eu penso o seguinte, que o cristianismo deve ser um bônus, não deve ser a bandeira dele. Eu sou cristão, por isso eu mereço o seu voto. Não, não é isso. Eu acredito que o cara tem que ter um trabalho para a comunidade, ele tem que apresentar boas maneiras de governar um país ou uma cidade, enfim.
E o bônus é ser cristão, né? Não apresentar isso como bandeira. Eu sou cristão, então eu mereço seu voto. E só isso já é suficiente? Não, a gente tem que ficar esperto com isso, né? Porque o cristão, você conhece ele no dia a dia, não no que ele fala, né? Então é complicado. E como nesse meio aí as pessoas, tem muito eleitor que foi na igreja na época da eleição passada. Não vou falar nem o nome porque não compensa. E depois saiu da igreja, né? Depois que passou, não ganhou, saiu da igreja, aquele nicho já não valia mais a pena. Então ficou como a cara dessas pessoas? Se bem que quem fez isso não tem muita vergonha na cara. Então não faz diferença, né? Mas tentou. Tentou. Então, e tem outra, Marcelo. Não tem nem na Constituição, nem na Bíblia dizendo que política e religião não se misturam. Se você procurar, não existe isso. Entendeu? Então, é interessante a gente procurar saber mais sobre política e religião. E saber conversar e respeitar cada partido, né? E também, uma coisa importante, a igreja, ela não deve, de forma, o CNPJ da igreja, a instituição igreja, não deve apoiar nenhum partido, eu acho. Fechado. Mas eu acredito que o CPF, a pessoa que está lá dentro, seja ele pastor, seja ele missionário, seja ele um líder, ele deve ter sua posição política, sim. Com certeza. Nesse caso, sim. Quer dizer, separando uma coisa da outra. Separa a igreja do... E sempre respeitando, né? Tudo com muito respeito, o pensamento do outro, né? Porque dentro da igreja, normalmente tem gente que não vou votar nesse aí, não gosta desse aí, não é por aí? Exatamente. Não, tem vários vídeos, né, na internet mostrando, às vezes, padres se posicionando a favor da esquerda, às vezes a favor da direita, e gera uma polêmica, né? Então, é complicado isso daí. É complicado. Só que você não pode deixar de falar de política por má conduta de alguns pastores ou padres, quem quer que seja, né? Então, a gente tem que falar assim, aprender a falar, mas falar, sempre falar. Ou então, como você falou, a gente vai ficar na bolha. Exatamente. E o cristão ele foi feito para viver na comunidade apodrecida, porque o propósito do cristão é ser sal, e o sal é para não apodrecer a sociedade. Bem colocado, a carne, se não pôr algo ali, ela apodrece. Tem um filme que eu assisti recentemente, Deus Não Está Morto, é o 3, é o próximo capítulo que chama, que mostra nos Estados Unidos muito isso, essa relação entre você não deixar a religião avançar nas instituições de uma forma assim radical. Mas isso é um perigo, porque eles usam como justificativa e narrativa de que a igreja já fez muito mal para a comunidade. Mas e a parte boa? Ninguém fala. Né? Muitas instituições médicas, de faculdade, tudo foi criado pela própria religião, pelo cristianismo e tudo mais. Né? Muitas, senão as principais, hein? Exatamente. Então não pode deixar isso morrer. O cristianismo, até as pessoas que não acreditam em Deus falam, o cristianismo é essencial para a sociedade não apodrecer. Cassiano Mascarenhas, muito obrigado, grande abraço para você. Até a próxima. Obrigado. Fé em Cristo e o diabo que lute. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com.
A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar sobre sucessão familiar aqui no programa Militão e Militão, evidentemente com Otávio Scandelay, que traz a série pra gente. Como vai, Scandelay? Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite para você. Obrigado pela audiência. E vamos falar, né, Marcelo? Temos que falar. É a nossa missão, enquanto aqui estivermos, falarmos coisas boas. Aliás, o tema hoje é bem isso mesmo, falar sobre coisas boas. Opa! É isso aí. O pai, mãe e qualquer pessoa, quando nós, de manhã, nós nos acordamos, quanto tempo depois a gente leva para acordar definitivamente? Você pode falar, Marcelo? Você tem essa noção? Não sei não, hein? Boa pergunta, hein? Hoje de manhã eu descobri que nós temos que ter esta missão, pai e mãe. Eu vou mostrar para vocês esta peça maravilhosa. Eu também achei, muito bonita mesmo. Encantadora, tá? Mas se me perguntar o que é esta peça aqui, eu não saberia responder. Assim como você, pai, jamais você saberá o que é o teu filho ou tua filha. Tudo que envolve, todos os mistérios que eles não falam, né? Você está entendendo, Marcelo? Então é como isso aqui, meus caríssimos irmãos e irmãs. Nós temos que olhar para o nosso filho ou para a nossa filha, ou para as pessoas, ou para as coisas, para os animais, para os vegetais, para os minerais. Como esta flor aqui, dá para definir, não dá, Marcelo? Aí já muda a conversa. Aqui já tem um nome, tem a flor. Então, no que você, pai e mãe, quer transformar o seu filho em alguém que pode ser visível e definível, ou como este aqui, que eu posso pensar sobre isso aqui o que eu quiser. Vamos ver, o que você consegue enxergar aqui, Marcelo? Pode pegar na mão. Vou pegar mesmo. O que você consegue ver aí? Dá para ver aqui parece um berço, ó, se for dessa posição. Um monte de coisa, viu? Aqui o rosto de um animal, uma coisa que... São muitas hipóteses, hein? Depende de como você olha. E você? Eu vejo, a hora que eu vi esse pedaço de pau, lá no delta do Parnaíba, entre Piauí e Maranhão, não é isso? Exatamente. Tá? Lugar lindo, né? Lindo. O que acontece? Para vocês terem uma ideia como é que é a vida. O delta do Parnaíba é um rio normal, tá? Mas quando ele vai entrar no mar,
ele se divide em 5 vertentes. Ah, é? 5, por isso o Delta do Parnaíba. São 5 entradas no mar. E nós vimos uma dessas entradas, não vimos todas, porque nós pegamos uma, por exemplo, das 5 escolhemos uma. E em uma determinada hora do dia, o mar abaixa, tá? E entre a foz do Parnaíba e o mar, forma-se uma ilha de areia. Ah. E nós chegamos lá e estava nessa baixa, e lá estava então tantos pedaços de madeira que o rio levou para dentro do mar e o mar devolveu para este lugar. E aí então, quando eu olhei esta peça no chão, eu disse, meu Deus, eu vejo aqui um peixe. Também exatamente. Se eu virar aqui, dá para ver uma cobra. Também, olha. O berço, enfim, uma cara de cavalo. Cavalo eu vi, do jeito que eu peguei. Gente, é isso que eu quero mostrar para vocês, que o teu filho, a tua filha, você nunca saberá o que ele é, o que ela é. Mas você, pai, você, mãe, tem a obrigação de ir mostrando para o teu filho que, de manhã, quando ele acordar, ele tem que começar a diferenciar a noite do dia. Entendeu, Marcelo? Porque normalmente, citando o meu caso, eu levantei hoje às 6 horas, eu levanto todos os dias às 6 horas da manhã. 5h58 para ser mais exato. Tá? Que precisão, hein? Assim. Por que 5h58? Tem uma razão. Se eu somar 5 mais 5 mais 8 dá... Quanto que dá? 18. 18, tirando a prova dos 9, sobra o quê? 6? 0. 0, tirando a prova. Prova dos 9, sobra 0. Então, tudo que eu procuro fazer na vida, quando se trata de medição... Tem que dar 0. Tem que dar 0. Por quê? Porque 0 é o menor número e o 9 é o maior número que nós temos. Exato. Não tem nenhum número maior que 9. Pai, você tem que olhar para o teu filho, a tua filha, no caso, mãe, olhe para a tua filha e diz, o que será que ele parece? Parece com o pai, parece com a mãe, parece com o bisavô, enfim, não importa com quem o filho aparece ou a filha aparece. O que importa é o que você, pai, mãe, fará para que o teu filho seja lá na frente, ou a tua filha, alguém que seja reconhecível, seja definível, que tenha um rumo, que tenha uma reta, que tenha uma retidão. Isto, pai, é tua função. Mãe, é a tua função. Porque se você deixar ao léu, vai ser isto aqui. Um filho, um homem indefinido, indecifrável. E nós somos, se nós quisermos, nós somos decifráveis. Nós temos uma linha de conduta que ela é ímpar em todos nós, que é a essência. Exato. E daí é perceptível também. A essência é perceptível. Então, pai, mãe, veja que missão gostosa que cabe a você fazer o teu filho, tua filha, de preferência, inclusive, não acordá-lo ou acordá-la de manhã. Não é para fazer isso? Não pode. Pai e mãe, você tem que deixar o teu filho, tua filha, dar a ele a responsabilidade, a ele e a ela, a responsabilidade de acordar-se sozinho e dizer para ele, olha, já é dia. Quando ele levantar-se, já é dia. Então esqueça o sono e vamos para o dia. O que é o dia? O dia é para a gente produzir algo para servir a Deus. Opa, muito bem colocado, hein? É para isso que nós viemos aqui. Durante o dia, nós servirmos a Deus fazendo o melhor de nós. Então, pai, mãe, e para todos nós, a responsabilidade que nos faz sermos cada vez melhor e tornar esse mundo cada vez melhor. Ok, gente? Mais uma vez, boa noite, muito obrigado.
Espero que vocês entenderam. Se não entenderam, é só ligar para nós que eu vou até a tua casa e explico para você o meu entendimento sobre esse tema. Opa, muito obrigado. Gostei, hein? Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos falar agora sobre cálculo renal aqui no programa Militão e Militão. Está conosco, né, o médico urologista, o professor Dr. Horácio Alvarenga Moreira, que vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Como vai, doutor Horácio? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês novamente e discutindo esse assunto de tamanha relevância para a nossa população, né? Vamos tentar saber o que é e quais as causas do cálculo renal. Bom, o cálculo renal, como o próprio nome fala, né, é a formação de pedra no trato urinário, né? O rim tem como objetivo botar para fora uma série de substâncias indesejáveis, né? Tais como oxalato, né, citrato, né, que são substâncias que ácido úrico, né, que facilmente se cristalizam, né? E se o indivíduo tem um excesso dessas substâncias ou tem algum problema renal, ele pode formar cálculo, né? E com isso sofrer em decorrência disso. É um problema que atinge milhões de pessoas, né? Sim, né? Tem algumas sociedades, algumas populações que atingem até 15% delas vão desenvolver cálculo ao longo da vida, né? Por isso a importância de estar orientando, porque é uma doença né, que também pode ser prevenida, né? Mas o que causa? Existem algumas causas genéticas, né, algumas malformações renais que predispõem à formação de cálculo, né? Mas na grande maioria das vezes a formação de cálculo está relacionada com um erro alimentar, né? Aqueles indivíduos que são expostos a dietas muito ricas, por exemplo, ao cloreto de sódio, ao sal, né? E a gente está vendo uma mudança no comportamento da nossa sociedade com
cada vez mais consumindo alimentos de maneira inadequada, principalmente os fast food aí que exageram na quantidade de sal, justamente para saborizar esses alimentos e com isso eles são predispostos a formar mais cálculos. Qual o maior problema que ele causa lá no rim? O cálculo renal, ele pode obstruir a passagem da urina e não permitir que o rim trabalhe, que o rim filtre, né? E com isso o paciente passa a ter dor, né? E pode evoluir para uma insuficiência renal. Às vezes tem tantos cálculos que obstruem os canalículos renais e com isso o paciente entra em insuficiência renal. Às vezes tem que até ir para hemodiálise. Aliás, a segunda causa de insuficiência renal é causado por cálculos renais. Por isso que os cálculos renais têm que ser tratados antes que eles promovam dano renal e levem à insuficiência renal. Qual que é, embora a gente saiba que a questão o cálculo, a maioria é milímetro, né? Qual que é o tamanho que já preocupa muito? Bom, o cálculo renal, ele pode ter dimensões de milímetros, como você falou, ou seja, esses cristais são formados e às vezes são eliminados ainda na fase de formação, que são cálculos muito pequenos, às vezes passa até despercebido, às vezes tem o que a gente chama cristalúria, tem alguns cristais na urina. Mas pode adquirir dimensões enormes, às vezes 7, 8, 10 centímetros, ou seja, ocupar todo o rim. Tem um tipo de cálculo que a gente chama até de cálculo coraliforme, porque ele ganha um aspecto de um coral, que é um cálculo que ocupa todo o rim, né? Ele vai crescendo, vai formando e ocupa todos os canais do rim, né? E esse, obviamente, quanto maior o cálculo, maior a dificuldade para se tratar, né? E cálculo para dar sintomas, como regra, são cálculos acima de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Começa a dor. Né? Por quê? Porque o que promove dor no cálculo renal? É quando o cálculo vai sair e ele obstrui a passagem da urina. Porque o que dá dor é não é a presença do cálculo em si, mas sim quando o cálculo entope o canal da urina, aí a urina fica retida no rim, distende o rim e gera aquela cólica típica, né? Que é uma das dores mais altas que o indivíduo pode ter. Tem gente que diz que dói tanto quanto o parto, é isso? Exatamente, porque a dor do parto é uma dor extremamente severa e a dor da cólica renal também é severa, né? E às vezes um cálculo muito pequeno, um cálculo de 5 milímetros, ele pode enroscar no ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, e ele enroscando no ureter, ele promove obstrução e leva a esse quadro doloroso tão importante. Antes de falar de tratamento, você falou que tem prevenção. O que é a prevenção do cálculo? Na verdade, é uma vida saudável, né? O que a gente recomenda para esses indivíduos que são formadores de cálculo e a gente não acha uma causa específica para isso, a gente recomenda que tenha uma dieta o mais saudável possível, ou seja, uma dieta muito rica em frutas, verduras, né? Pobre em sal, né? Em sódio de maneira geral, pobre em proteína, porque uma das causas de cálculo são derivados da proteína, são as purinas, que são os cálculos de ácido úrico, né? Então esses indivíduos devem diminuir o consumo de proteína, em particular proteína animal, né? Atividade física, principalmente para as mulheres, porque as mulheres quando se aproximam da menopausa, elas passam a ter uma osteoporose severa e tiram cálcios e outros minerais dos ossos, e esses minerais são filtrados pelo rim e predispõem à formação de cálculo. Vai tudo pro rim, então. A atividade física fixa esses minerais nos ossos e com isso diminui a eliminação, né? Então veja que as recomendações para prevenir cálculo são as recomendações para uma vida saudável, né? Atividade física, não ganhar peso e uma dieta saudável. Tem gente que diz que tem que tomar muita água. A água, de fato, tem algum... Tem, né? Porque, como eu falei, são cristais, são solutos, né? Quando você aumenta a ingestão de líquido, você dilui esses solutos e facilita com que esses cálculos, ainda na fase pequena, sejam eliminados antes de se tornarem cálculos grandes. Então, a ingesta hídrica é fundamental. O ideal é que se tome 1,5 litro de água por dia, um pouco mais, um pouco menos, mas é o suficiente. Na verdade, ajuda o rim, né? Não é só a questão do cálculo, né? Perfeitamente. Tem gente que fala também que a questão da bebida alcoólica em quantidade, ela pode contribuir para a formação?
Ou não tem uma coisa, uma ligação direta, vamos dizer? O álcool, né, normalmente, ele leva a uma acidificação da urina, né? Então, por exemplo, o indivíduo que tem predisposição a formar cálculo de ácido úrico, ele tem o álcool pode desencadear a formação desses cálculos, né? Então, o álcool deve ser evitado, né? Muito bem, nós vamos continuar falando sobre cálculo renal com o Dr. Horácio Alvarenga Moreira. Vamos falar dos tratamentos na sequência. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos de volta com o programa Militão e Militão, falando um pouco sobre cálculo renal. Vamos continuar a conversa com o Dr. Horácio Alvarenga Moreira, o urologista. Dr. Horácio, agora vamos falar dos tratamentos. Como é que trata o cálculo renal? Sim. Como eu falei, a prevenção é feita daquela forma com que a gente falou, né? E para aqueles indivíduos que já têm o cálculo, né? A gente tem dois grupos de pacientes. Aquele grupo que tem o cálculo recorrente, aquele que todo ano, toda hora está tendo cólica renal, a gente vai fazer o que a gente chama estudo metabólico e tentar identificar algum erro no metabolismo dele, ou às vezes é só na própria dieta, e corrigir isso para que ele não fique formando cálculo todo o tempo, né? Agora, quem já tem o cálculo instalado, esse a gente vai classificar ele em alguns grupos. Aqueles que têm cálculos muito pequenos, cálculos menores do que 5 milímetros, que como eu já falei são cálculos que podem ser eliminados espontaneamente, o que a gente vai fazer? Vai hidratar bem esse paciente e fazer com que ele tenha um volume de diurese para que esses cálculos possam ser eliminados espontaneamente, em torno de 1,5 litro por dia. E esses cálculos vão acabar antes que eles cresçam. Exatamente. Eles vão crescendo só? Né? Mesmo que eles, cálculos de meio centímetro ou 5 milímetros, enrosquem no canal, você deve tratá-los clinicamente. Ou seja, tem alguns medicamentos que dilatam o canal e facilita a expulsão desses cálculos. Porém, quando os cálculos são maiores, 0,7, né, ou até 1 centímetro, e enroscam no canal, na grande maioria das vezes a gente tem que intervir nesses pacientes. E para isso, a gente tem a litotripsia extracorpórea, que é uma máquina que é extremamente evoluída, que emite ondas de choque fora do organismo, e essas ondas de choque, quando se deparam com o cálculo, elas promovem um impacto e fragmentam esses cálculos. É extremamente evoluído, pode ser feito inclusive de forma ambulatorial e com anestesia local. E isso fragmenta o cálculo vai se transformar em cálculos menores ou areia e será eliminado espontaneamente. Porém, se isto não é possível, aí a gente tem que acessar a via excretora, ou seja, a gente vai anestesiar esse paciente, vai entrar pelo canal, né, pelo canal uretral, ganhar a bexiga, entrar no ureter, e aí sim, com uma fonte de energia que é a laser, o laser tem que ter contato direto com o cálculo. A litotripsia extracorpórea, por ondas de choque, na verdade não precisa ter o contato, né? É uma coisa mais evoluída do que o laser, né? Mas você, como eu falei, quando a litotripsia não se aplica ou não funcionou, a gente entra
com um equipamento pelos canais natural, né, pela uretra, e vai ganhar a ureter, vai chegar no cálculo e emitir essa onda de laser. E para isso, hoje, nós temos equipamentos de endurologia, né, que permite você visualizar muito bem o cálculo e administrar essa energia do laser de uma maneira bastante efetiva. É uma câmera, isso? Isso, é uma endoscopia. Através de um monitor de vídeo, você vai vendo tudo por dentro dos canais renais, encontra o cálculo e lá você vai emitir essa energia e vai fragmentar esse cálculo. E como anestesiou, o paciente não sente Não sente nada, né? E mesmo cálculos muito grandes, como eu falei para vocês, às vezes cálculos que ocupam o rim todo, a gente pode se usar dessa técnica para fazer, né? E aí, vamos pensar que tudo isso não funcionou, porque às vezes existem algumas condições que isso não se aplica, né? Aí nós teríamos as cirurgias laparoscópicas, né? Que são cirurgias por furinho. Você entra dentro do abdômen do paciente, encontra o rim, vai lá, abre o rim e remove essas pedras e costura. Mas isso a gente faz raramente. É uma exceção. Exato. Na grande maioria das vezes a gente trata por via, como eu falei, de uma maneira conservadora, com a litripsia extracorpórea, ou por via endoscópica, que são cirurgias orificiais, que se usam de orifícios naturais, ou seja, não existe dano ao paciente, porque você entra, por exemplo, pela uretra, ureter, e então você não corta o paciente, né? Você usa canais natural do paciente. É uma tremenda evolução, né? Fantástica, né? O que tem de tecnologia para isso hoje, né? Até porque é uma doença que acomete indivíduos em fase produtiva, né? O indivíduo está trabalhando, normalmente é adultos jovens, né? E que ficam dias parados com o seu trabalho ou tendo desconfortos, né? E isso, com isso, uma doença com uma prevalência tão alta na população, o tratamento felizmente progrediu e muito. Tem gente que vai falar, assim, tem remédio que você toma e quebra a pedra? Não tem, né? Ainda não chegou nisso. Não chegou, né? Lógico que existe, a gente não entrou nesse mérito, mas existem diferentes tipos de cálculos. Eu falei, por exemplo, do cálculo de ácido úrico. O cálculo de ácido úrico, no meio ácido, né? Até eu dei o exemplo do álcool, ou se o indivíduo tem uma dieta muito rica em alimentos ácidos, ele tem uma tendência a formar esses cálculos. Então, se você fizer o inverso, ou seja, alcalinizar esse paciente, você pode dissolver esses cálculos, né? Mas é o único cálculo que a gente tem um tratamento que seja capaz de dissolver esse cálculo. Você usa uma substância que, aliás, é muito rica até no limão, que é o citrato de potássio, e com isso você consegue alcalinizar a urina e diluir esses cálculos de ácido úrico. Às vezes até cálculos grandes, cálculos de 2, 3 centímetros, você alcalinizando a urina por um período prolongado, você consegue eliminar esses cálculos sem a necessidade de cirurgia. O limão, aliás, vamos falar do limão. O limão, não para quem já está com o cálculo, mas para quem não já teve e sabe que o limão é bom? Sem dúvida, né? O limão é muito rico em citrato, e aí, em particular, a laranja já não tem a mesma quantidade de citrato de potássio que o limão tem, né? O limão, ele acaba interferindo não só na origem dos cálculos de ácido úrico, mas também nos cálculos de oxalato de cálcio. Então, o limão tem uma ação extremamente protetora para aqueles indivíduos que são formadores de cálculo. Então, se tiver que dar um conselho, além de fazer aquela dieta, como eu já falei, ter aquela vida saudável, use um limão de manhã e um limão à tarde para esses indivíduos que são formadores de cálculo. Como se fosse para tomar, né? Isso. Só cuidado, não vai usar o limão e pôr bicarbonato no limão, que vai tirar todo o efeito do citrato. Tem gente que faz isso. Sim, tem que ser o limão puro mesmo, né? Com água, né? Puro que eu digo, né? Com água. Quem tem recorrente é preciso ficar de olho, porque se bobear, o excesso de pedra pode levar a insuficiência renal. E aí já é um problema muito grave, né? Muito grave, né? Porque os cálculos renais obstruem a passagem da urina, predispõem à infecção do trato urinário, né? E essa combinação, né, obstrução e infecção do trato urinário, é uma combinação extremamente grave e que pode levar um indivíduo à perda da função renal ou às vezes até septicemia e a óbito. Então, esses indivíduos que são formadores de cálculos recorrentes têm que ser acompanhados periodicamente, né, e tratado desses cálculos para impedir que chegue numa situação tão crítica como a dita. Dr. Horácio Alvarenga Moreira, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil.
Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!